Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, 9 e 10. Logo depois de 1º e 2º Reis, encontra primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Sentado como os irmãos estão, leremos assim a palavra do Senhor. Foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabés, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa e gloriosa palavra. Meus amados irmãos, lemos aqui um texto no primeiro livro das Crônicas que fala de uma oração. Os irmãos podem estar imaginando: vamos estudar hoje sobre oração? Sim, por que não? Oração também se estuda. É tanto que o Senhor Jesus, lá no capítulo 9 de Mateus, ele propôs a oração do Pai Nosso, para que possamos ter ela como modelo de estudo. Se você for fazer uma doutrina ou estudo na oração do Pai Nosso, leva alguns dias para concluir. Então, oração se estuda, porque há muitas divergências em orações citadas na Bíblia, em homens que oraram de forma diferente e também foram atendidos de forma diferente. A palavra de Deus em Lucas capítulo 2 fala de um homem chamado Simeão, o velho Simeão, que passou muito tempo esperando a consolação de Israel, indo ao templo todos os dias, orando, adorando ao Senhor, até que chegou o grande dia que ele encontrou o menino Jesus, colocou nos braços, voltou-se para Deus e disse: Senhor, me despede-me em paz a partir de agora, porque vi a consolação de Israel. No mesmo capítulo 2 de Lucas, apresenta a profetisa Ana, uma mulher já idosa, com mais de 90 anos de idade, somando a sua trajetória, todos os dias estava no templo. E o que é que você vai fazer numa igreja, em um templo, todos os dias? Orar a Deus, pelo menos é o que eu entendo. Essa mulher não perdia um trabalho na igreja, não perdia um dia, com mais de 90 anos de idade. É um exemplo, é um testemunho para com as nossas vidas. No primeiro livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 1, nós encontramos a outra Ana, a mãe de Samuel, não é a profetisa, a outra Ana, agora a mãe de Samuel, que no mínimo passou 10 anos orando, chorando e jejuando, porque ela desejava um filho, mas a sua madre era cerrada, e ela passou 10 anos pedindo a Deus por esta bênção. Por que eu digo 10 anos? Porque o seu marido Elcana tinha outra mulher chamada Penina, e essa mulher teve 10 filhos. Se você botar um filho por ano, vai dar 10 anos. No mínimo, Ana passou 10 anos orando, chorando e jejuando, para que Deus abrisse a sua madre e lhe desse o grande presente. Começou pelo profeta Samuel. Então, oração se estuda sim. E aqui nesse texto que nós lemos, é um texto um tanto quanto esquisito. Esquisito por quê, meu irmão? Eu vou lhe detalhar. Nós temos aqui no primeiro livro das Crônicas, os 9 primeiros capítulos, só falando de genealogia. Fulano gerou Cicrano, Cicrano gerou Beltrano. 9 capítulos. Se você tiver a paciência de ler em casa, ter a curiosidade, 9 capítulos falando de genealogia. Mas quando chega na altura do capítulo 4, versículo 9 e 10,
dá uma pausa nessa genealogia. O Senhor dá um detalhe, o Espírito Santo de Deus dá um detalhe, dá um destaque para falar da oração de um homem. Você pode observar, porque a partir do verso 11 não vai dizer que Jabez gerou fulano ou gerou Beltrano, não. Parou aqui. Foi só um destaque com esses dois versículos, 9 e 10, para o Senhor destacar o poder da oração. E é justamente o que queremos falar esta noite, o poder da oração através do sofrimento. E geralmente são nos momentos de sofrimento que mais a gente se aproxima de Deus, busca a Deus, quando é a hora do sofrimento. Quando estamos bem, com a vida estável, com estabilidade, bolso cheio, armário cheio, conta bancária boa, dificilmente o homem vai procurar a Deus. É muito difícil. Mas quando estamos passando por dificuldade, enfermidade, situação financeira, crise conjugal, familiar, é a hora que mais a gente se aproxima de Deus. Então, também é a hora que Deus mais se aproxima de cada um de nós, na hora da dor, na hora do sofrimento, quando a gente invoca Ele com veracidade nos nossos corações. Então você observa aqui uma genealogia que Deus para dar destaque a uma oração, para detalhar, relatar sobre a vida de um homem que a biografia dele é tão pequena, pouca gente, eu vou dizer, a ousadia de dizer, muitos crentes sequer conhecem, teve a curiosidade de parar aqui nesse texto e fazer uma observação. Pouca gente, até mesmo poucos crentes. Mas para chegarmos a essa situação da oração de Jabez, é preciso conhecer um pouco do contexto dos livros de crônicas. O que é que acontece? Os livros de crônicas, na verdade, eles são uma continuidade, algumas repetições, com continuidade dos livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Crônicas dá uma continuidade e tem algumas repetições, se você tiver a curiosidade de estudar também esses livros. E o que é mais destacado aqui no livro de 1 e 2 Crônicas? Já que dá essa continuidade falando a história dos reis de Israel. Tem dois objetivos. Em primeiro lugar, o plano de Deus de sustentar o seu povo, de manter o seu povo, estava em dia. Apesar de toda desgraça, perdão pela palavra, apesar de toda desgraça que tinha acontecido com o povo de Deus, quando foi para o cativeiro babilônico, 70 anos de escravidão, de cativeiro, quando as tribos foram dispersadas, as tribos de Israel, as 12 tribos que não voltaram mais, até hoje está dispersa, o Senhor ainda teve a misericórdia de colocar o seu plano em prática, porque o plano de Deus não falha, ele se cumpre. E depois de 70 anos de cativeiro, o povo de Deus volta do cativeiro, Deus permite que volte, na verdade, a tribo de Judá, para o restabelecimento de Israel, restabelecimento da nação de Deus. É um dos primeiros objetivos que o livro de Crônicas, tanto Crônicas como Reis, Samuel, também dá uma pequena nota em relação à restauração do povo de Deus, o plano de Deus colocado sempre na vida do seu povo, dá continuidade realmente ao plano de Deus em relação ao seu povo. E nos livros de Crônicas vai mostrar, as vitórias de Davi, as vitórias de Salomão, as reformas feitas pelos reis Ezequias, Josias e Josafá. É um livro fantástico, apesar de ser cansativo. Eu tenho certeza que todos aqui, quando começaram a ler 1 Crônica, bateu o sono antes de terminar o capítulo 9, porque é cansativo, mas ele é fantástico. Não despreze uma genealogia. Geralmente os livros genealógicos que tem a Bíblia, ou aquelas partes que falam de genealogia, sempre tem algo interessante pelo meio, como tem aqui no primeiro livro das Crônicas. Aí o que é que acontece? No segundo objetivo desse livro,
além da restauração do povo de Deus, que eu falei no primeiro, o segundo era estabelecer a adoração, porque foi aí que foi criado, através de Davi, que planejou, mas quem deu a prática em levantar o templo foi Salomão. Os irmãos sabem muito bem disso. Aí entra a situação da adoração, no segundo objetivo da história dos reis, onde foi instaurado o culto a Deus, onde entrou o trabalho dos levitas, onde entrou o trabalho do sacerdote, do sumo sacerdote. Esse segundo objetivo é a adoração, é adorar a Deus na beleza da sua santidade. E pegando esse segundo objetivo, que é falando de adoração, quando eu me deparo com essa história de Jabez, com essa oração de Jabez, nós observamos aqui que tem um homem adorador ao Senhor. Por que, irmão Mário, Jabez era um adorador? Porque o significado de adorar significa amar, honrar, respeitar e acreditar. Se esse homem orou e sua oração foi atendida, foi porque ele adorava a Deus. Não tem como você orar, a sua oração subir ao trono da graça, sem que você seja um adorador. Não tem condição. É por isso que muitas orações, às vezes, não chegam ao trono da graça de Deus, não passa do teto. Por quê? Porque não é adorador. Aconteceu com Jabez. Eu e você, nós não somos diferentes. A nossa oração só vai chegar lá se formos adoradores, se nós amarmos realmente a Deus, buscar Ele em primeiro lugar, como está em Mateus 6,33. Se nós honrarmos ao nosso Deus, é preciso honrar, respeitar, acreditar, estar confiando totalmente no seu poder. Aí depois vem a oração no segundo plano, que é pedir, suplicar. Tão somente, muito simples, né? Orar, pedir e suplicar. Porém, antes dessa simplicidade, vem a grande responsabilidade nossa e dever, que é adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Portanto, estamos diante de um adorador, que é Jabez. Como eu falei, um texto tão esquecido, tão negligenciado, pouco falado na Bíblia, porque você não vai encontrar mais em nenhuma outra leitura falando de Jabez. Até mesmo para mim encontrar alguma coisa da sua biografia foi difícil. Você não encontra mais informação sobre Jabez. Como eu falei no início, foi um destaque, um detalhe que Deus deu. E isso Ele pode fazer comigo, com você. Detalhar a nossa vida. Dar um destaque a mim e a você, sim, na forma de sermos adoradores, de adorar, orar e a nossa oração ser atendida. Que ele orou e imediatamente, ainda no mesmo versículo 10, disse que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Foi imediato. O texto não dá uma pausa não, foi imediato. Nós sabemos que teve outras ocasiões que homens oraram a Deus, como eu citei, o exemplo de Ana, mãe de Samuel, passou muito tempo, mas isso aqui foi imediato, a oração desse homem, o atendimento do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, é muito importante termos na nossa mente a atitude de realmente sermos adoradores. Tem tantos louvores que fala de adoração, né? Tantos livros que nos oferecem estudos sobre adoração, oração, e é importante a gente estudar realmente oração. E esse homem aqui na sua oração, ele faz pelo menos 4 pedidos ao Senhor. Está aqui no texto, muito simples. Tomara que me abençoes, foi o primeiro pedido que ele fez. Em outras versões, na minha não, em outras versões diz que tomara que o Senhor me abençoe muitíssimo. Alguém tem aí uma versão que fala muitíssimo? Não, né? O irmão? Muitíssimo, né? Outra versão, não é na minha, mas tem outras versões. Veja bem, ele fez um pedido: tomara que o Senhor me abençoe muitíssimo. Justamente, me abençoado muitíssimo. Não é a linguagem da minha, mas a da irmã, e
até que enriquece o texto, essa linguagem. Que o Senhor me abençoe muitíssimo. E me alargue as fronteiras, foi o segundo pedido que ele fez. E seja comigo a tua mão e me preserves do mal, foi o terceiro pedido que ele fez. E por último, e me abençoe, alargue as fronteiras, e seja contigo a tua mão e me preserves do mal, do modo que não me sobrevenha aflição. Vamos compreender um pouquinho esses 4 pedidos que esse homem fez, que Jabez fez ao Senhor. Tomara que o Senhor me abençoe, de forma que está escrito na Bíblia da irmã, na sua versão, me abençoe muitíssimo. Às vezes, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, parece até, às vezes a gente faz uma oração tão michuruca, pede coisa tão pequena a Deus, que talvez o Senhor nem toque o coração dele, em coisas pequenas que a gente pede. Oração tem que ser pedido realmente, coisa grande, coisa pequena. Mas quando eu pensava que um homem fazendo uma oração poderosa, mas existe a oração poderosa e a oração não poderosa? Existe. A oração poderosa é aquela que esse homem fez com adoração. Tomara que o Senhor me abençoe muitíssimo. Por que não? Pedir que o Senhor me abençoe muito. Veja o que é que está em Provérbios capítulo 10. Provérbios 10, verso 22. Provérbios capítulo 10, verso 22. Algum irmão pode ler? Pode ler em voz alta, irmão. Como é que é? A bênção do Senhor enriquece. 10:22. 10:22. A bênção do Senhor enriquece. Ou seja, está falando aqui de riqueza mesmo. Aqui não tem meio termo, nem meias palavras. A bênção do Senhor enriquece. Evidentemente, a gente não pode levar só para o lado do dinheiro, né, do bem financeiro. Não só levar para esse lado, mas vai para esse lado também. A bênção do Senhor enriquece. Ou será que não existe nenhum crente rico? Existe, desde que ele não coloque o coração no seu dinheiro, como diz a palavra, né? E o seu Deus não seja o dinheiro. A bênção do Senhor enriquece, não só no sentido financeiro, mas todas as áreas da nossa vida. Esse homem, em primeira instância, pediu a bênção de Deus. Eu vou voltar lá no texto, versículo 9 de 1 Crônica 10:9. Veja só o que é que diz. Foi Jabez mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores dê à luz. Nós observamos aqui que essa mulher teve mais de um filho. Teve Jabez, teve outros filhos. Por que ela veio relatar que só teve dores com Jabez? Eu creio que toda mulher que tem um parto normal, ela sente dor. Pelo menos todas que já me falaram dizem que tem muita dor, sente muita dor. Mas ela não teve dores com os outros filhos, só com Jabez. Ela só citou Jabez. É tanto que o significado do nome desse homem, Jabez, significa aquele que causa sofrimento. Esse rapaz realmente, esse menino, ele causou muito sofrimento. A mãe dele relatou que foi com dores. Nós não sabemos se foi só com dores de parto. De repente a gente tem um filho, ou antes de ter, ela pode ter tido uma gravidez indesejada. Por conta dessa gravidez, ela pode ter tido problemas com seu marido, com a família, ou um período de gravidez de enfermidade. Algo pesado aconteceu na vida dessa mãe para relatar que com dores deu à luz a Jabez, mas não falou dos outros filhos. É estranho, né? Então realmente esse rapaz causou sofrimento na vida dessa mãe, dessa família. Agora já imaginou, pensa aí comigo,
o menino ser chamado de sofrimento. O nome dele, porque o povo judeu, sobretudo nessa época aqui do Antigo Testamento, eles tinham o costume, uma lição, na verdade, de todos os nomes ter um significado. E esses nomes que eram colocados na vida de cada criança com significado de alguma coisa que acontecia na sua vida. Eu vou dar um exemplo. Raquel, a mulher de Jacó, em Gênesis capítulo de número 20, quando ela deu à luz, depois do parto ela faleceu. E naquele momento de muitas dores, de muito sofrimento, ela teve seu filho e disse: o nome desse menino vai ser chamado Benoni. E depois faleceu. O que é que significa Benoni? Filho da dor, filho da morte, filho do sofrimento. Significado de Benoni. Ela deu esse nome no momento de aflição, de dor. Depois morreu. Mas Jacó, um homem de Deus, um homem voltado para Deus, o texto não diz claramente, mas certamente ele pegou aquela criança, apresentou a Deus e disse: Senhor, Benoni não. Benoni significa morte, dor e sofrimento. Esse menino vai ser chamado de Benjamim, que significa minha destra, meu braço direito. Ou seja, esse menino vai ser o meu arrimo, o meu encosto. Quando eu tiver idoso, ele vai me ajudar, vai resolver meus problemas, vai para o banco receber o dinheiro, vai me levar no médico. Esse menino vai ser minha destra. E assim a gente vê um texto semelhante. Não teve o pai aqui de Jabés para mudar o nome dele, que também muitos nomes eram mudados nessa época. Lembra que Jacó, quando lutou com Deus, com o anjo do Senhor, ele disse: eu não saio daqui sem receber, eu não te solto, não te largo sem receber a minha bênção. E Deus deu a sua bênção, mudou seu nome para Israel. Então haveria mudança nos nomes, só que o nome de Jabés não foi mudado. Já imaginou esse menino na escola, primeiro dia de aula, apresentação dos alunos, Natanael, Israel, Rafael, Maria, Marta, aí chega a vez de Jabés, sofrimento. Já imaginou que tristeza seria a vida desse cidadão? Mas só que ele não deixou esse nome sofrimento, nem essa atitude sofrimento subir para a sua cabeça. Ele não aceitou não ser chamado de sofrimento, que era seu nome de batismo, mas ele não aceitou ser um homem de sofrimento, um homem de dores, de ser repudiado. Ele não se concentrou nessa situação, não ficou fadado a essa situação. Ele disse: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe muitíssimo, muda o meu quadro, muda a minha vida. É isso que eu entendo. Ele não ia pedir uma bênção por nada, não. E diz o texto que o Senhor o abençoou muitíssimo também, deu tudo o que ele pediu. Então, irmãos, conosco não é diferente. Claro, nós não nascemos com essa trajetória, com essa história que teve Jabés, mas algo na nossa vida, algum sentido na nossa vida também causa sofrimento. Cada um de nós aqui temos uma história de sofrimento. É de enfermidade física, é de problema na família, tem família aí que tem filhos nas drogas, é situação financeira. Toda a área da nossa vida é afetada com determinado sofrimento. E nós, como adoradores, cada um sabe se realmente é um adorador. Eu só posso responder por mim. Você sabe da sua situação devocional, se você realmente é um adorador. Tem que entrar em contato com Deus e pedir que lhe abençoe muitíssimo também, que toda a área da sua vida seja abençoada. Esse homem não perdeu tempo. Senhor, eu não vou levar a vida inteira, se ele vivesse 80, 90, 100 anos, eu vou levar a vida inteira carregando esse sofrimento, sendo repudiado, nada de bom acontece na minha vida. Será que Deus fez a mim, fez você, para passar por situação como essa, de estar sempre
sendo causado de sofrimento, Ele diz: larga de mim, Senhor, essa situação de sofrimento, me abençoa muito. Às vezes a gente chega para uma oração, parece até que está chegando para um velório. Chegar com alegria, com fé, com honra, com amor na presença do Senhor e pedir que Ele abençoe muitíssimo, que tudo dê certo. Esse foi o primeiro ponto, ou melhor, primeiro pedido de Jabez. Segundo, diz aqui: e me alargue as fronteiras. E agora, o que é que significa esse pedido de Jabez? Que o Senhor alargue as suas fronteiras. Bom, os irmãos sabem que naquela época Israel vivia da agricultura, da pecuária. Cada tribo, Jabez era da tribo de Judá, cada tribo tinha recebido uma herança, uma porção de terra. Certamente aquelas terras eram divididas por famílias de cada tribo, e ficava ao dispor de cada tribo, de cada família, fazer as suas cercas, a demarcação das suas terras, as demarcações. Tinha família que demarcava pouca terra, porque não tinha condições de cuidar, condições de cercar. Outras já tinham a melhor condição, cercava mais terra, segundo pudesse cercar. E esse homem aqui, certamente, eu tive consultando Flávio José, que a sua família também trabalhava na agricultura, que sua família tinha terra, só não sei a quantidade, certamente era pequena. E ele: Senhor, alarga as minhas fronteiras, aumenta a minha terra, a nossa terra. Por quê? Ele pediu isso. Será que foi só com o olho grande de ter terra sobre terra? Não, ele queria abençoar, já que ele tinha pedido no início uma bênção, queria abençoar outras pessoas. Porque quanto mais um homem tem um território, tem terra, trabalha, sobretudo na agricultura, ele está dando emprego, está empregando alguém, vai lucrar, vai ter frutos, vai abençoar outras famílias. Diz: alarga meu território, as minhas fontes, alarga as minhas fronteiras. E outro sentido, Israel, quando adentrou na terra prometida, não estava tudo resolvido ainda não. Tinha muita terra ainda a ser conquistada. Quando Israel chegou em Canaã, ainda havia muita terra a ser conquistada. Os inimigos do povo de Deus, que Deus mandou destruir todos, faltava muita terra ainda a ser conquistada. Ele disse: Senhor, que o nosso povo também conquiste essas terras. Mas não é só questão de terra, finança, dinheiro, bem material, faz parte. Mas alarga as minhas fronteiras, trazendo para a nossa vida. É um pedido que devemos fazer ao Senhor: Senhor, alarga a minha fronteira devocional e espiritual. Por que não? Que eu seja mais um leitor da Tua Palavra, que eu me concentre mais na Tua Palavra. Alarga a minha fronteira de entendimento, Senhor. Por que não? Às vezes a gente vem para o culto, entra e volta do mesmo jeito, não compreende nada, não absorve nada na mente, vem com um problema sério, que isso é normal. Aí chega na igreja também, nada absorve, fronteira cada vez mais estreita. Pedir ao Senhor, na hora que você colocar o pé ali para ouvir a palavra de Deus, ou mesmo na sua casa, nas suas orações, por que não pedir: Senhor, alarga a minha fronteira, alarga o meu entendimento, a minha vida devocional e espiritual, que eu cresça para a Tua honra, para a Tua glória. Crescer no sentido de conhecimento, de ser leitor, de estudar, fortalecer a sua família através do que você aprende. Eu creio que ele não orou só pedindo terra, dinheiro, frutos, não. Alarga a minha fronteira no sentido de saúde. A gente pede aqui quase todo dia, os irmãos estão orando nos cultos de oração. Eu estou muito ausente por conta das minhas viagens, mas eu sei disso. São pedidos que fazemos e deve ser pedido mesmo, pela nossa saúde, a saúde da nossa família, dos nossos entes queridos. Alarga, Senhor, as nossas fronteiras,
Orar pela igreja, Senhor, alarga a fronteira da nossa igreja, tanto campo a ser conquistado, com congregações, com ponto de pregação, com palavra, cada um seu missionário, um evangelista. Por que não pedir para alargar essa fronteira? Esse pedido desse homem, a gente falaria a noite todinha com esse pedido, de alargar as fronteiras da nossa vida profissional, no trabalho, que eu me torne um profissional melhor. Ou você não sabe que cada vez que você se torna um profissional melhor no seu trabalho, você vai produzir mais para a empresa, e um dia essa empresa vai reconhecer o seu trabalho. Eu nunca vi um funcionário dedicado, trabalhando, cumpridor do horário, produzindo, para um dia o patrão dele não reconhecer. Eu nunca vi, sempre é reconhecido. Agora, quando o camarada chega no trabalho, já chega em cima da hora, muitas vezes atrasado, e fica só olhando para o relógio a hora de terminar, de voltar para casa, não produz nada, fica se escondendo, inventando problema de saúde para ir no banheiro várias vezes, não produz na empresa. O que é que vai acontecer um dia? Ei, vem cá, assina aqui a tua demissão. Eu já vi muitos exemplos desses. Por quê? Não pediu ao Senhor um alargamento da fronteira do trabalho. Precisamos produzir no nosso trabalho. E assim esse homem fez esse pedido: Senhor, alarga as fronteiras da minha vida. Terceiro, justamente, ele fala: que seja comigo a tua mão. O terceiro pedido: que seja comigo a tua mão. Quer que adiantaria esse homem ser abençoado, a sua fronteira ser enlarguecida, sem a mão de Deus estar com ele? Como é que eu posso andar sem os cuidados de Deus, sem a mão de Deus, sem a proteção divina? É preciso saber que lá em Isaías 49:16 diz que nas mãos do Senhor está escrito todos os nossos nomes. Ora, se na mão do Senhor está escrito todos os nossos nomes, imagine se Ele não está com a mão estendida sobre a minha, sobre a sua vida. Ele disse que a tua mão, Senhor, sempre esteja comigo, de modo que a tua mão esteja me abençoando, me acompanhando, alargando as nossas fronteiras. A mão do Senhor é o símbolo da força, do socorro e da coragem. A mão do Senhor é o símbolo da força. Quando a gente pensa em ter força, porque nós somos fracos, não vamos dizer que você é forte, nós somos fracos, mas quando estamos fracos, nos fortalecemos em quê? Nas mãos do Senhor, que é o símbolo de força. Alguém tem mais força do que... Existe uma força maior do que a força do braço do Senhor, do braço forte do Senhor, da mão do Senhor? Não. É o símbolo da coragem. Quando Josué, Moisés, aqueles homens enfrentavam aquele trabalho ali de conduzir aquela multidão de gente, sem condição alguma, eles pediram coragem a quem? Quem foi que deu coragem a Josué, a Moisés? Foi o Senhor. É o símbolo da coragem, símbolo do socorro. Uma mão boa para nos dar coragem. Diz lá em Neemias capítulo 2, verso 18, que a mão do Senhor é uma mão boa para nos dar coragem. Então, nas nossas orações, peça coragem ao Senhor. Senhor, produz isso, faz aquilo, mas peça coragem também. Neemias, quando era copeiro, tinha nem uma condição, nem uma habilidade para restaurar uma cidade, uma muralha. Ele disse: Senhor, me dá coragem. E aquele homem enfrentou, sem nenhuma condição, a não ser uma ajuda lá do rei Ciro da Pérsia. Ele pediu coragem ao Senhor. Está lá no capítulo 2, verso 18 de Neemias: a mão do Senhor é poderosa para libertar. Foi o Senhor que libertou o seu povo. Deuteronômio capítulo 5, verso 15. A mão do Senhor é uma mão boa para nos libertar. E já isso aconteceu conosco. Louvado seja Deus que Ele nos libertou das mãos do inimigo das nossas almas. Somos libertos, louvado seja Deus. Temos uma cadeira cativa, Efésios 1:4, uma cadeira posicionada perante ao Senhor. Foi a mão boa do Senhor que te libertou. Você não teve nenhum mérito, eu não tive nenhum mérito.
Se dependesse de mim, jamais eu viria uma igreja, na minha condição física e intelectual. Foi o Senhor que nos resgatou. É uma mão boa para libertar. A mão do Senhor é uma mão poderosa para preservar. Nós somos preservados, além de ter sido resgatado, o Senhor tem nos preservado dia após dia na sua santa e bendita presença. Deve ser também uma oração nossa de sermos preservados na presença do Senhor. A mão do Senhor é uma mão boa e gloriosa para dar vitória. Lembra de Moisés, lá no capítulo número 15 do Êxodo? Moisés lutando com os midianitas, levantava as mãos, enquanto suas mãos estavam levantadas, o povo de Deus estava ganhando ali a guerra, a vitória. Quando ele cansava que baixava as mãos, o povo de Deus começava a ser sucumbido, perdendo. Foi preciso 2 homens ali ao lado dele, levantando aquelas mãos dele, quando ele não aguentava mais, e a mão do Senhor dá vitória. Por que não pedir vitória ao Senhor através da sua mão poderosa? A mão do Senhor dá vitória. Por isso que ele diz: Senhor, que seja contigo a tua mão, comigo a tua mão. E não adianta eu ser abençoado, minhas fronteiras largas, e eu ficar perdido na maionese. Tem que a mão do Senhor estar andando conosco, nos fortalecendo, nos levantando, nos restaurando dia após dia. A mão do Senhor é uma mão cooperadora para garantir sucesso. Quem é que não quer ter sucesso na vida? Seja na área profissional, saúde, todos os aspectos. O homem quer ter sucesso, não para aparecer, mas é bom ter um sucesso, não querer ser melhor do que ninguém, mas alguma coisa ser bem sucedida na sua vida. Então a mão do Senhor é uma mão boa para nos dar sucesso. Quer ver esse texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 21. Na igreja de Antioquia, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 21, vai nos dizer: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Será que uma conversão não é um sucesso? A mão do Senhor estava com aquele povo. Brincadeira, quando Pedro orou a Deus e pregou, teve 3.000 conversões em um dia, 3.000 batismos. Sucesso tremendo. A gente pensa que sucesso é cantar uma música e ela ser tocada no Brasil inteiro, né? É o jogador de futebol melhor do mundo, aí esse homem tem sucesso. Isso é um sucesso passageiro, corruptível. Mas o sucesso de ser convertido ao Senhor, voltado para Deus, ter sido resgatado por Ele, é um sucesso tremendo na nossa vida. Então você pode dizer: eu sou uma pessoa de sucesso, porque eu estou na presença do Senhor, Ele me resgatou. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. A mão do Senhor rege, e todos devem prostrar-se diante dela. Deuteronômio capítulo 4, verso 35, vamos observar esse texto. Todos. Deuteronômio 4, 35. Deuteronômio capítulo 4, verso 35. Prostrar-se diante da mão do Senhor. Diz aqui o texto: a ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Eu só posso me prostrar perante esse Deus Todo-Poderoso. Não há outra fonte
para que você possa se quedar, se prostrar, é na mão do Senhor Todo-Poderoso. É tanto que Jabez orou a Deus, ele só orou a Deus, ao Senhor. Ele não pediu a outra pessoa. Jabez, com esse sofrimento que ele carregava, poderia ter buscado socorro em outras fontes, pessoas que tivessem possibilidade de transformar a sua vida, mas ele só encontrou o Senhor. Só o Senhor foi a fonte de socorro deste homem. E por último, meu irmão, na sua oração, quando ele pediu o socorro da mão do Senhor, de modo que não sobrevenha a aflição sobre sua vida, ele suplicou por proteção contra qualquer mal. Nós precisamos a cada dia estar pedindo socorro, proteção sobre as aflições da nossa vida. Eu queria citar só um exemplo que aconteceu comigo, permita-me. Fez 8 dias domingo que eu estive lá na congregação do Monte Castelo, né, transmitindo a palavra lá. Fazia apenas 7 dias que eu tinha sepultado meu pai. Foi sepultado na terça-feira. Aí na quinta-feira o pastor Rubens entrou em contato comigo para saber se eu tinha condição de ir para a congregação no domingo, né? Eu respondi por impulso: tenho, pastor, mas tem momento que a nossa ficha ainda não tem caído. Só que fiquei naquela situação, meu Deus, a cabeça a mil, família ainda, aquela turbulência na vida da família. Eu digo, mas eu dei um sim, eu vou. Por quê? Porque é o Senhor que tira as aflições. Eu estava aflito, evidentemente. Não teria condição, humanamente falando, de levar uma mensagem naquele domingo. Eu não tinha. Até mesmo no domingo de manhã, meu Deus, será que eu estou em condições? Mas quando eu cheguei lá, com apenas um sim que eu dei ao Senhor, cheguei lá, eu estava fortalecido. O Senhor tirou toda a minha aflição. Na hora eu não me lembrei da turbulência que estava passando. Louvado seja Deus. Tem irmãos aqui que já passaram por perca familiar. É uma das maiores aflições que a gente tem, não é, irmã Marisa? É uma das maiores. Se não a maior, eu não sei. Mas aí tem o Senhor para tirar toda a nossa aflição. Foi o que ele orou aqui no final. Ô Senhor, que eu passei a vida inteira carregando sofrimento. Meu nome é sofrimento, disse Jabez. Será que eu vou viver até o resto da vida no sofrimento? Tira a minha aflição, Senhor. Me abençoa, alarga minhas fronteiras, tua mão seja comigo, e que o Senhor tire a minha aflição. E Deus é tão maravilhoso, só deixou esse homem terminar de orar. O que é que diz o final? Eu já li, vou repetir novamente. 1 Crônica 4, 10. Parte B, o finalzinho. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ou seja, Deus lhe concedeu muita coisa, abençoou muitíssimo como ele pediu. Abençoou, alargou as fronteiras dele. Veja aí Isaías 54. Só para fortalecer o quanto Deus tem possibilidade de abrir as fronteiras da vida de um homem. Isaías 54, versículo 2. 54. Isaías 54, verso 2. 2. Olha que texto fantástico, que diz o seguinte: alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O Senhor é capaz de alargar as nossas fronteiras. O Senhor é capaz de aumentar o nosso espaço. O Senhor é capaz de edificar a nossa tenda. Ele é capaz de estender o todo e largar as paredes, a situação da sua habitação. Mas no finalzinho me chama a atenção esse texto: e firma bem as estacas. Onde é que você está firmando as suas estacas, meu irmão? Firmando o seu alicerce, as suas estacas. Em que sentido você está firmando?
Será que é nesse mesmo Deus que Jabez pediu? Se for nesse mesmo Deus que Jabez suplicou, Ele vai te atender, vai te responder. Se você é um verdadeiro adorador, está firmando as suas estacas na presença do Senhor, nos pés dele, plantando ali, confiando na sua bênção. Hoje em dia, nas orações, pouca gente pede as bênçãos do Senhor. Isso é um sentido tão poderoso na Bíblia que você nem imagina. É tanto que Deus deu o poder, o pai e a mãe, para abençoar os filhos. Ou você acha que isso é uma coisa banal? Bença pai, bença mãe. Muitas vezes a gente vê os filhos pedindo a benção e o pai, Deus abençoe, uma coisa bem ligeira, não está imaginando nem o que é que está dizendo. Isso é uma coisa poderosa. Hoje em dia está ficando até pior, né? Você vê os filhos chegando para o papai de pai, bate, não é assim? Dá uma tapinha, dá um murrinho, bate. É assim que estão fazendo agora. A bênção papai, a bênção mamãe. E ele dizer, Deus te abençoe. Isso é poderoso, minha gente. Deus nos deu esse poder para abençoar os nossos filhos. E nós somos filhos dele. Ele é o pai que nos abençoa, o pai maior. Aliás, o único pai poderoso, né? Tem que pedir a ele a sua bênção realmente, que ele esteja alargando as nossas fronteiras, que sua mão não pare de nos monitorar. Essa deve ser a nossa oração, e que a cada dia ele esteja afastando a aflição. E louvado seja Deus, ele tem afastado. Você está aqui porque Deus concedeu, e eu tenho certeza que só o sentido de dizer eu vou à casa do Senhor, como disse Davi no Salmo 122, a alegria transborda no seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Eu vou concluir com alguns sentidos aqui, com algumas aplicações. Primeiras, as pessoas não recebem porque não pedem com sinceridade. Vocês conhecem esse texto mais do que tudo, pastor Rubio fala muito, Tiago 4, versículo 3, Tiago 4, 3. Muita gente não recebe porque não pede com sinceridade. Jabez pediu com sinceridade. O texto não deixa dúvida. É tanto que o Senhor deu destaque. Estou aqui para mostrar que houve sinceridade no coração daquele homem. Se não tiver sinceridade, não vai receber. Vai passar um ano todo orando e nada vai acontecer. Segundo, outros não recebem porque não pede com sinceridade. O primeiro, outros, portanto, desculpe, me perdi aqui. Muitos não recebem nada porque duvidam. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. Não recebe porque duvida. Não pede com sinceridade e depois pede duvidando. Você acha que Deus vai atender? Jabez não duvidou. Ele pediu de coração aberto, de peito aberto, pediu com firmeza e Deus atendeu o seu pedido. Portanto, aproximemos de Deus com sinceridade no nosso coração, foi o que aconteceu com ele. Aproximemos de Deus tendo os corações purificados. Eita, meu irmão, você chegar aqui pensando numa maldade no coração, pensando no rancor, pensando numa falta de perdão, se não estiver arrependido de determinada coisa, se não perdoar o irmão, se não pedir perdão, se não tiver com as vestes purificadas, branca como a neve, que assim diz Apocalipse, aí também a oração não vai chegar no trono da graça. É preciso ter purificação nas nossas vidas, está cada dia se purificando. Nós somos contaminados ainda, infelizmente, porque estamos nessa carne adulta, perversa. Estamos contaminados nesse sentido da carne, mas temos Cristo Jesus que derramou seu sangue para nos purificar, e precisamos estar lembrando a cada dia, pedindo ao Senhor, me purifica, me purifica, me purifica, Senhor, todos os dias. A oração vai chegar lá, com certeza. E mais, precisamos estar livre da má consciência. A oração também não vai chegar no trono da graça se não estivermos livres de uma má consciência. Vamos ver um texto aqui, Hebreus, capítulo 10, Hebreus.
capítulo 10. Estamos chegando ao final. Algum irmão quer ler Hebreus capítulo 10, verso 22. Hebreus 10, 22. Pode ler, irmão, qualquer irmão. Estamos aí diante de um texto que vai nos orientar como podemos chegar na presença do Senhor e fazer uma oração. Tem que estar dessa forma, purificado de uma má consciência. Eu vou repetir o texto, o irmão Calixto leu, vou repetir só para a gente falar mais um pouquinho. Aproximemo-nos, primeiro, se aproximar do Senhor com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Se não for dessa forma, a oração não vai render. É só uma liçãozinha para cada um de nós. Portanto, irmãos, eu falei um pouquinho da trajetória de Jabez, do poder da oração no sofrimento. E eu sei que o sofrimento na nossa vida vai continuar. Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflição. Você pode viver 100 anos, no último dia está lá algum problema para ser resolvido, nem que seja uma dor. Mas aí, a mente estando livre da má consciência, o Senhor vai estar conosco sempre, Ele garante. Logo Ele nos chamou para isso, para estarmos perante a Ele com boa consciência, com o coração purificado, com a nossa mente e o nosso coração carregado de fé, na presença de Cristo Jesus Todo-Poderoso. Se você tiver oportunidade, pesquise mais sobre Jabez, é um assunto vastíssimo. Tem até um livro, foi distribuído de Lawrence, um escritor chamado Lawrence, que fala sobre a oração de Jabez. Tem muita coisa, muita coisa. Aqui é apenas um panorama, um resumo, para nos edificar no momento de oração, que não é um momento qualquer, reunião de oração. Não é uma coisa, uma reunião qualquer, não. Ela é muito poderosa, até mesmo, não só nas reuniões, as nossas orações no dia a dia, em todo canto, recebe o poder de Deus, porque Ele é a fonte da bênção. Esse homem buscou a fonte da bênção. Graças a Deus, nós temos essa oportunidade também, estamos tendo a oportunidade de estar buscando a fonte da bênção. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça com essas poucas palavras, mas que sirva para a nossa manutenção diária.